Salve exploradores de dados, sejam todos bem-vindos a euvolser.com.br. Aqui quem fala é Kenji Fuji, vou lhe acompanhar nessa instalação do Postgres na versão 16. Aliás, o que é o PostgreSQL? O PostgreSQL é um banco de dados e, como todo banco de dados, ele armazena dados. Vamos aqui, PostgreSQL, nós vamos aqui na parte de Download, vamos escolher qual é a versão do sistema operacional que mais seja próximo daquilo que você esteja trabalhando, ok? Aqui cada uma das compatibilidades ou não, vamos aqui no instalador e vamos baixar aqui o instalador do Windows. Aqui o Windows x86-64, que nós estamos falando de um sistema 64-bit, ou então o Windows x86-32, que seria a versão 32-bit. Caso você tenha um sistema operacional de Windows, na versão 32 você vai precisar buscar uma versão 10 ou versão anterior. No caso aqui nosso, nós vamos baixar a versão mais atual, aqui a versão 16, ok? Então já baixamos aqui, vamos entrar aqui dentro do instalador e executar no modo de administração, ok? Executando aqui no modo de administração, nós vamos então ter privilégios dentro da máquina para poder colocar para funcionar todos os recursos que são necessários. A primeira coisa, a primeira tela do instalador, ele vai perguntar qual é o local onde vai ser feita essa instalação. O local dessa instalação aqui, o diretório padrão, no caso sempre dentro do Program Files, ou arquivos de programas, dentro da subpasta Postgres da versão 16. Quais são as ferramentas que nós vamos instalar? No caso, o PostgreSQL, aqui o servidor de banco de dados, o pgadmin, que equivaleria ao SQL Server Management Studio, que nós já vimos no outro vídeo, aqui a instalação, que seria o SQL Server Management Studio, só que para o PostgreSQL. Então ele é uma ferramenta de administração que tem as principais funcionalidades. O local onde os dados serão armazenados, que pode ser dentro do mesmo file system, ou então em file system, ou diretórios à parte. A vantagem de nós termos um diretório à parte é que eu poderia colocar discos totalmente dedicados a esses dados. Então ter discos grandes para dados, bancos de dados que tenham muito volume de dados, discos mais rápidos para dados quentes e dados mais usados, e discos mais lentos, aqueles discos de spin de antigamente. Pergunte para o seu pai, pergunte para o seu avô, que antigamente nós tínhamos discos que rodavam. Hoje em dia os SSDs dominaram já o mercado há muito tempo. Next, Finish, aqui é um sistema bastante simples de instalação, ele já vai instalar aqui, pede para que tenha certeza que nós estamos com banco de dados sem nenhum banco de dados rodando aqui, caso já tenha sido feita alguma tentativa de instalação, e nós já vamos retornar em alguns instantes. Esse tempo daqui depende da sua máquina, do tamanho do recurso que você vai ter. Se você tiver máquinas com mais cores, com mais núcleos de processamento, vai ser mais rápido, mais memória, discos mais rápidos, tudo isso aí vai reduzir o tempo de instalação. Este tempo daqui nesta máquina gira em torno de uns 3 a 4 minutos. Então eu vou pausar o vídeo, e daqui a 3, 4 minutos a gente retorna. 1 hora depois. Enquanto nós acabamos de aguardar aqui, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo, para que o YouTube perceba a importância dos dados para a sua carreira, a importância dos dados para o seu crescimento profissional. E não esqueça que você vai ser uma dessas pessoas aqui que vai ajudar no crescimento do Brasil, uma vez que cientistas, analistas de dados vão ser os principais motores do nosso crescimento, o crescimento do Brasil aqui durante toda esta década, até 2030, conforme reportagem que nós vemos aqui em cima. Então não esqueça de curtir e compartilhar. 20 minutos depois. Enquanto finaliza aqui, nós já podemos ver que nós já estamos com o banco de dados sendo inicializado. E aqui pronto, finalizou esta instalação. Agora nós já podemos entrar dentro aqui do nosso Postgres Admin, o pgadmin. pgadmin então é a ferramenta de acesso ao banco de dados Postgres. O que é um banco de dados?
nada mais é do que um grande repositório onde vão ser armazenados dados. Então, como nós podemos ver aqui, acabamos de abrir o PGAdmin, vamos aqui nos servidores, vamos ver quais os servidores, aqui a senha que foi definida durante a instalação. No meu caso aqui eu coloco, nestes nossos exemplos, a senha que vai de 1 até 6, os databases aqui, e aqui nós temos dentro dos databases cada um dos databases que já foram criados. Neste caso aqui, um servidor que acabou de ser instalado só tem um database, o database Postgres. Nós vamos criar um novo database para nós podermos usar de exemplo. Qual é o melhor database que eu vejo como exemplo? Para que a gente possa fazer um paralelo entre esta ferramenta daqui e outra que nós já estamos usando nesses nossos treinamentos e nesses vídeos aqui que você pode ver. Vamos criar aqui o Northwind. O Northwind é um banco de dados da Microsoft, que a gente vê muito dentro do próprio ambiente da Microsoft. Se você entrar dentro do Google e solicitar Northwind, código-fonte ou então instalador, você vai encontrar o script SQL. Mas então basta eu pegar o script SQL do Northwind, lá do SQL Server, e rodar aqui? Não. O SQL Server ele usa um dialeto do SQL, que ele é o Transact SQL, o transacional. Enquanto o Postgres ele usa um dialeto que é o Procedural Language, ou PL-SQL. Então, criado aqui, agora nós vamos buscar aqui dentro do GitHub, nós temos aqui o Northwind SQL e nós temos aqui o código dele aqui dentro do Northwind SQL. Aqui nós temos cada um dos comandos, desde dropar tabelas caso ela exista. Então, caso ela não exista, ele não vai executar. Criar tabelas e assim por diante, vai povoar as tabelas. Ele vai criar todas as constraints, todos os relacionamentos, ele vai criar toda a estrutura de dados necessária. Nós vamos clicar aqui em raw, vamos pegar todo este código, copiar e vamos voltar aqui para o nosso Northwind SQL. Nós temos várias formas de entrar nas ferramentas de query para poder executar. Uma delas é clicar aqui no Query Tool, ou então Alt Shift Q, que seria o Query Tool. Nós podemos também usar esse menu aqui de cima, Tools, e entrar aqui dentro de Query Tool. Ok? Feito isso aí, nós colamos o código e podemos apertar aqui no F5 para executar. A execução foi feita com sucesso, demorando cerca de 1/4 de segundo, nesta máquina daqui. Então, uma vez que nós criamos aqui, nós temos aqui o nosso banco de dados. Dentro do banco de dados nós temos um ou mais esquemas de banco de dados, e dentro desse esquema nós temos as tabelas. Como nós tínhamos acabado de criar o Northwind, essa tabela daqui, esses esquemas aqui estavam vazios, não tinham nenhuma tabela aqui dentro. Nós acabamos de criar, portanto, todas as tabelas. E dentro dessas tabelas nós temos aqui todos os nossos dados. Vamos fazer uma query, vamos usar aqui count, ou então usar um script de query, select script. Então aqui ele já vai criar todo um script de um select com todas as colunas desta tabela daqui, apertando no F5, F5, aquela tecla que fica logo ali acima dos números, nós temos aqui a execução, ok? Então cada uma das tabelas tem várias colunas, cada uma das colunas tem o seu data type, seu tipo de dado. Esse tipo de dado está escrito aqui em cima, neste cabeçalho, ok? Então nós podemos também, além de usar este banco de dados, esta ferramenta, nós podemos usar uma outra ferramenta que nós já vimos a instalação em outro local. Nós podemos usar aqui a versão do Community, que nós já baixamos, do TheBeaver. O TheBeaver é uma das principais ferramentas de acesso ao banco de dados que eu costumo usar e que eu costumo indicar para o pessoal. Isso porque é uma interface bastante simples também de usar e que conecta a praticamente todos os bancos de dados. Ok, aqui tem a dica do dia, vou desabilitar aqui. Nós já temos aqui um banco de dados criado e conectado. Neste caso aqui vamos
fechar esses dados de região, territórios, aqui, fechar os dados que já estão abertos e nós vamos criar uma nova conexão. Qual é o banco de dados? Nós inicialmente conectamos o DBeaver no SQL Server, naquele vídeo anterior. Neste vídeo daqui nós vamos procurar o banco de dados que mais se adequa àquele que nós temos. Opa, nós já passamos aqui em cima, que é o elefantinho aqui, né, do PostgreSQL. Mas aqui seria interessante até que você olhe para ter uma noção de todos os principais conectores, né, de bancos de dados. Vamos aqui então no PostgreSQL. Qual é o banco de dados, qual é o usuário e qual é a senha que nós colocamos aqui. Podemos testar essa conexão e na primeira vez que ele faz esse teste de conexão, ele vai lá até o servidor e busca todos os drivers JDBC que são necessários e já faz toda a instalação de forma transparente. Demorou cerca de 10 segundos, ou 10 mil milissegundos, 11 segundos para fazer essa conexão, isso porque ele teve que baixar o driver. Caso eu venha aqui no Test Connection, no testar conexão, ele é praticamente imediato, 1/10 de segundo para abrir a conexão, abrir todas as portas de comunicação e se conectar. Pode ver que nós temos aqui uma interface que permite identificar não somente qual banco de dados que você está usando, baseado no nome que você deu para esse banco de dados, para essa conexão, mas também qual é o mecanismo, já que ele usa um ícone próximo, que se aproxima bem daquilo que a gente está acostumado. Então aqui nós temos o banco de dados, e dentro do esquema público de banco de dados nós temos as nossas tabelas. Aqui nós temos o nosso banco de dados, Postgres. Esqueci de alterar aqui a conexão e pedir para que ele apresente todas as demais tabelas, exibir todos os bancos de dados que existem aqui dentro do nosso PostgreSQL. E aqui está o nosso Northwind SQL, nosso Northwind com todas as suas tabelas que nós tínhamos acabado de criar. Diferente do pgadmin, o DBeaver ele já apresenta uma série de outras informações. Quando nós visualizamos aqui, além de ter uma interface única entre os vários bancos de dados, e nós não precisarmos decorar qual é a tecla que vai ser executada, nós apenas usamos os mesmos comandos para cada um deles, para cada um desses bancos de dados, para o mesmo tipo de execução. Se é a execução do script inteiro, se é a execução apenas do pedaço do script que você está marcando, já está selecionando na sua ferramenta de query. Agradeço a todos então a presença, agradeço a todos a participação. E caso queira, não se esqueça de se inscrever no euvolser.com.br, que nós vamos lhe avisar quando tivermos a próxima aula magna. Eu sou Kenji Fuji e tchau!